Tem uma frase que mexe muito comigo toda vez que eu uso ela. Quem bate esquece, quem apanha não. Vamos assistir um vídeo aqui do Luigi falando sobre a violência na infância, violência com crianças e sobre educação. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, pra gente encurtar a conversa desse vídeo aqui. Ter apanhado na infância não fez de você um adulto melhor. Ter apanhado da sua mãe, do seu pai, simplesmente não te tornou uma pessoa melhor. Isso é uma mentira. E é uma mentira que você conta a si mesmo. Ou seja, além da violência física, você passou por uma violência psicológica por acreditar que ter apanhado na sua infância contribuiu positivamente para a sua vida. Não é verdade. Eu acho que a gente pode encerrar o vídeo aqui, talvez, quem sabe? Acho que ele já falou tudo que tinha pra falar, né? Fui muito rígido em relação a essa história de palmadinha, de tapinha, que isso é pro bem da criança, que isso é para educar, que isso é um recurso para a criança temer os pais. Veja, isso tem nome, é violência. A gente está falando de uma criança, a gente está falando de um ser humano frágil, indefeso, incapaz de se defender. Então não existe essa ideia de que uma palmadinha leve vai gerar um sentimento de reflexão nessa criança. Olha, após eu ter sido submetido aqui a uma violência, realmente eu chego à conclusão que eu não deveria ter feito isso. Essa semana viralizou, aliás, na Páscoa também viralizou um vídeo de um pai fazendo ali aquele escândalo com a filha, que não ia comprar ovo porque o ovo tá caro. Eu não tive coragem de dar play, eu apenas li os comentários. Mas esse vídeo aqui em questão é uma dessas coisas que realmente tira qualquer pai e mãe do sério em relação à forma como criança vem sendo tratada. Então a mãe, aí é uma história muito comum de criança. Criança tem muito isso, né? De ir na casa de um parente, ir na casa de um amigo e ver uma coisinha ou outra na geladeira e ficar com vontade e falar, ai, queria tanto que tivesse isso na minha casa, porque elas são crianças. Elas não agem como pessoas adultas, elas não têm o discernimento de pessoas adultas. Essa coisa social de estar na casa do amigo, na casa do vizinho, para elas ainda não tá trabalhado na cabeça. Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de adultos, né, muitos pais aí que são imaturos emocionalmente, são pais que têm dificuldade de lidar com as próprias emoções, eles esperam que crianças de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos tenham a mesma capacidade ou, quiçá, uma capacidade emocional melhor do que os próprios adultos. E aí eles descontam, muitas vezes, frustrações nessas crianças, né? Crianças que não têm a condição, se a gente entrar aqui num discurso bem biologicista, pode ser, não tem condições neurológicas para poder compreender, por vezes, para poder lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E aí a gente atribui essa falta de compensação, digamos assim, essa dificuldade que eles têm de compensar as próprias emoções, atribui então a uma possibilidade de que, através da violência, seja física ou psicológica, essa criança aprenda alguma coisa. Olha só. Então nós temos adultos que por vezes não conseguem lidar com os seus próprios sentimentos, adultos que são frustrados, né? Que quando ficam com raiva descontam na comida, quando ficam com raiva dão um soco na parede, brigam com seus companheiros, brigam com seus filhos e esperam então que crianças que são muito menores que eles, que têm uma capacidade, uma vivência muito menor que eles, que são completamente indefesas por vezes frente aos seus próprios sentimentos, porque ainda não sabem nomeá-los, esperam que essas mesmas crianças tenham mais autocontrole que eles, porque eles não têm. Eles não têm, mas esperam que a criança tenha. E se ela não tem, bom, vamos então atribuir esse controle a ela através da violência. E aí ela ficou com vontade de tomar um suco e ela disse que na casa dela não tinha esse suco. O que a mãe fez? Comprou um tanto desse suco, fez ela tomar até ela passar mal. Não apenas isso, gravou, filmou e colocou na internet. Eu não dei play no vídeo, eu tô pegando umas aspas aqui desse site que eu peguei a notícia, segundo aspas, a mãe. Se é o sonho dela, eu tô realizando o sonho dela. Não é pra estar derramando, ela só vai sair daqui quando tomar todos esses sucos. Eu sou uma ótima mãe e vou realizar todos os sonhos dela. É uma coisa que, assim, que beira o sadismo. Pra mim, esse é sadismo. Fazer isso com uma criança é sadismo. É sádico, é sádico. Eu lembro desse caso, isso já faz um tempo.
A mulher, pra quem não lembra desse caso, a criança pediu um suco, sei lá, qualquer coisa assim, a mulher comprou, assim, litros daquele suco, assim, litros. E forçou, então, a criança a beber todos aqueles sucos, enquanto filmava e depois postou nas redes sociais. Então, além da violência física e psicológica, ela ainda fez um constrangimento público da filha. Público, tá? Isso era papo de perder a guarda dessa criança. Isso era papo de perder a guarda dessa criança. Nós temos 3 instâncias de violência que essa criança sofreu. 3 instâncias, né? E aí, se você entrava, eu lembro disso, eu lembro que eu vi esse vídeo, e daí se você entrava nos comentários, a grande maioria deles era exaltando a qualidade da educação da mãe. Ora, se a sua filha pediu alguma coisa que eventualmente você não tinha em casa, ou talvez ela colocou em palavras alguma coisa que ela quis dizer para poder demonstrar o desejo que ela tinha por aquele objeto, o que você faz enquanto mãe, o que você faz enquanto cuidador, você humilha, você tortura e você violenta essa criança, porque assim ela vai aprender. E ela vai aprender o quê? Vai aprender que a relação com a mãe de proteção não existe, né? Não existe. Isso é triste, pessoal, isso é triste, porque isso é um movimento cultural que existe há muitos anos, assim, não é de agora, entendeu? E bom que agora que nós temos, então, pais como o Luigi, eu não sou pai, não pretendo ser também, pelo menos não a curto prazo, temos pessoas que podem questionar esse tipo de paternidade, porque antigamente isso era o padrão, Lembro que atendi uma vez uma pessoa que disse que por ter feito alguma coisa errada, né? A pessoa devia ter agora uns 50 anos, assim. Por ter feito alguma coisa errada, uma vez o pai dela queimou uma bituca de cigarro na mão dela. Pra ela aprender a não fazer mais. Obviamente ela não deve ter feito mais, né? Mas a que custo? A que custo você fez isso com o seu filho? E isso não é 1 ou 2 relatos, não é 1 ou 2 relatos. Experimente vocês aí que estão vendo esse vídeo conversar com seus pais, com seus avós, e pergunta pra eles como é que era a educação dos seus pais, né? Todos eles vão dizer, provavelmente, não, meus pais, todo mundo respeitava, né? Eu lembro que meus pais falavam dos meus avós, né? Então dos pais deles. Falavam assim, não, se meu pai me olhava de um jeito assim, era um canto de olho que ele me olhava, a gente já sabia o que fazer. Mas aí eu pergunto, como é que esse temor pelos pais aconteceu? Isso é temor, isso não é respeito. Os pais eram temidos. Então a gente cria uma relação desses filhos com esses pais não de respeito, não de amor e cuidado, uma relação de temor. Temor. Crianças, adolescentes que depois crescem e quando tem um problema se sentem coagidos a não falar para os pais. Porque por vezes o problema vai ser menor do que a reação dos pais frente a esse problema. Isso é temor, gente. Isso é temor, isso é medo. Medo, você não educa o seu filho para que ele confie em você, para que ele goste de você, para que ele se sinta a confiança em você de quando ele precisar poder recorrer a você. Não. Você cria um filho que tem medo de você. Medo. Essa é a grande questão. Inclusive, os comentários do vídeo mostram o tamanho do buraco. O pessoal invocando, lá, tô falando que ela tá certíssima, etc. Mas daí, ó, a minha mãe já fez isso comigo. Tem uma ideia muito difundida, que é a ideia de que apanhar na infância te fez um adulto melhor, principalmente entre homens. Então, eu apanhei do meu pai, sou muito grato ao meu pai, porque se não fosse essa surra, eu não seria esse adulto que eu sou. Você é um adulto cheio de traumas. Uhum. E o seu trauma por essa surra tá tão entranhado em você que você normalizou a violência. Pessoal, não existe um cenário onde uma criança apanhar gere bons frutos. Você não é um adulto melhor porque você apanhou. Se você acredita nisso, é hora de botar em pauta com alguma psicóloga, algum terapeuta esse trauma. Você é um adulto bom apesar de ter apanhado. Apesar de ter apanhado. Eu já vi, por exemplo, vejam isso, se vocês procurarem na internet, eventualmente vai surgir isso na internet pra vocês, algum vídeo, alguma coisa, né? Assim, um momento que aparece um vídeo de um cachorro que é agredido. Qual é a reação das pessoas? Não, pra que bater? Ele não entende, ele não compreende, né? Não, a gente não agride animais porque eles não compreendem. Por vezes eles até se comportam por instinto, eles não têm noção. Você não agride um animal pra ele aprender, né? Você vê um vídeo de alguém agredindo um idoso. Não, você não agride um idoso.
Como é que você vai tratar um idoso dessa maneira? Né? Você vai fazer isso, uma falta de respeito, uma falta de ética, você agredir um idoso. Agredir uma mulher, não se agride uma mulher em momento nenhum. Se trata com respeito as mulheres, né? Se trata com respeito. Você agredir um amigo, não, você não agride um amigo. Agora, uma criança pode, né? Todas essas pessoas, todos esses seres, essas instituições não podem ser agredidas. Mas a criança pode, porque a criança vai aprender quando ela apanhar. Ela vai aprender quando ela apanhar. Né? Ela vai aprender. Porque eu apanhei quando eu era criança, então eu aprendi. Foi assim que meu pai me ensinou. Né? Nós temos assim, então, uma cadeia de vivências, né? De pessoas, por vezes, que não estão preparadas emocionalmente para criar uma criança. Por isso que eu digo, criar uma criança é muito mais do que querer ser pai. Você tem que estar pronto para aquela situação. Você tem que estar pronto. Aí você vai dizer, tá, Lucas, então eu devo sentir raiva, mágoa dos meus pais porque eles me agrediram? Não necessariamente. Não tô dizendo aqui, não tô vindo aqui para você demonizar a maneira que seus pais criaram. Bom, às vezes eles fizeram o que eles estavam prontos naquele momento, né? Ou não. Mas eles fizeram. Aconteceu contigo. Pode ser que tenha acontecido contigo, né? Mas você precisa realmente passar isso para os seus filhos? Você não pode encerrar o ciclo com você? Talvez hoje você pense assim, não, meu pai me bateu naquele momento quando eu fiz uma coisa errada, naquela época ele me agrediu e tal, né? Parece que hoje talvez foi aquilo que fez você mudar, né? Mas eu tenho certeza que se seu pai, sua mãe tivesse sentado com você, conversado com você, dialogado de verdade, tivesse sido companheiro com você, talvez ele tivesse melhores frutos no seu comportamento e não teria te deixado uma marca tão grande na sua vida. Tão grande. E por que eu digo isso, gente? Porque eu sou psicólogo, né? Porque se você não sabe, meu nome é Lucas, eu sou psicólogo. E eu atendo todo dia pessoas que apanharam dos seus pais e está tudo bem. Apanhei dos meus pais e está tudo certo. É isso mesmo. Me moldou como pessoa, né? Muitas vezes chega esse discurso pra mim. Não, meus pais me batiam, mas foi isso que me fez me educar. E eu fiz isso com os meus filhos. Aí você vai ver a vida da pessoa. A pessoa é uma pessoa insegura. Uma pessoa que não conseguiu se desligar, às vezes, se desvencilhar da figura dos pais. Uma pessoa que, por vezes, carrega hoje traumas e situações na sua vida que ela não consegue entender o porquê. Uma pessoa depressiva, que toma remédio, que faz uso de drogas, que faz uso de álcool, faz uso de tabaco, que não consegue ter estabilidade nas relações, ou que agora eles têm dificuldade com as relações com os próprios filhos. Né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ligar as duas coisas. Não, a maneira que meus pais me trataram não tem nada a ver com a maneira como eu me relaciono hoje. Muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. A psicologia já sabe disso aí, ó. Há 100 anos, 120 anos, 140 anos, que seja. O Freud já falava disso lá em 1890, já falava disso. Talvez até tenha outros autores que já falavam antes dele. A relação, a maneira como você se relaciona com seus pais, a maneira como você se relaciona com suas figuras de cuidado, não vou dizer nem pais, porque nem todo mundo tem pai e mãe, né? Mas a maneira como você se relaciona com suas figuras de cuidado será a maneira como você se relacionará com todas as outras pessoas pelo resto da sua vida. Ou pelo menos será um norte, né? Será um basilar para todas as suas outras relações, né? E isso é uma coisa que me pega muito, porque como o Luigi falou, né, as crianças são indefesas, as crianças elas não têm maneiras, elas não têm instrumentos para se defender, elas não têm instrumentos para lidar com as próprias frustrações, com os próprios sentimentos. Quando eu vejo uma criança fazendo birra, óbvio que é chato a gente ver uma criança fazendo birra no mercado, dentro de um avião, dentro de um ônibus, assim, é chato para nós, claro que é chato, né? Mas imagine que para aquela criança, o que ela tá sentindo é algo tão forte, tão poderoso, que ela não sabe como dar vazão para aquilo. Às vezes a birra, o choro, a tristeza, é a única maneira que ela tem de comunicar todos aqueles sentimentos. E aí nós, no alto do nosso altar de adultos, né, sãos que sabem o que fazem, a gente vai lá e agride essa criança, julga essa criança. Julga por coisa que nós fazemos às vezes quando nós estamos frustrados. Essa é a grande questão. Muitos adultos fazem tão quanto ou pior que crianças quando estão frustrados, quando estão decepcionados, quando estão tristes, bravos, né? Mas não há julgamento para adulto que faz isso, né?
Agora, para criança, né? A criança deveria se portar muito melhor que um adulto. Incrível que pareça, a criança deveria se portar melhor que um adulto. Porque você não pode acreditar que uma criança de 5, 6, 7 anos levar a chinelada, levar a cintada, é uma coisa muito bonita. Eu apanhei do meu pai uma vez e eu não perdoo ele até hoje. Meu pai já faleceu, morreu faz 25 anos. Luiz, você perdoou o seu pai de ter apanhado? Não, não perdoo. Ele era um homem adulto, eu era uma criança. Eu tava num momento ali de birra, eu lembro que o meu irmão era jogador de futebol, morava em Curitiba e tava indo embora e eu queria ir com o meu irmão. E aí o meu pai tava lá com os amigos dele e eu fiquei, eu quero ir com o meu irmão. E ele perdeu a paciência e correu atrás de mim. E eu corri. Eu falei, cara, eu corri desesperado. Eu falei, meu pai não vai bater em mim. Aí eu peguei, cheguei no ponto, falei, não adianta eu correr do meu pai, eu moro com ele. E eu peguei e parei. Eu falei, não vai fazer nada. Cara, ele pegou e me bateu. Porque eu tava fazendo birra. Vocês realmente acham que eu... olha, não, porque olha, quando eu era criança, eu era muito birrento, aí o meu pai me deu uma cintada, eu agradeço ao meu pai, porque isso me fez um homem melhor. Não! Em momento algum. Ele era um homem adulto, ele tinha que ser o adulto, ele tinha que pensar como adulto e agir como adulto. Então eu não admito isso, eu nunca vou perdoar meu pai por isso. Por isso, agora ele morreu também, não adianta nada ele pedir desculpa. Mas o ponto é, essa ideia de geração Nutella, de geração raiz, que o que falta pra criançada hoje é chinelo, que falta pra criançada de hoje é cinta, porque as crianças são muito birrentas, e as pessoas gostam muito de olhar pra criança, sendo criança, e querer tratá-las como adulto. Se olha pra uma criança, se vê um comportamento de criança e se espera que ela se haja como um adulto. Você vê uma criança, você vê o comportamento de uma criança, mas espera que ela seja um adulto. Impressionante. É uma lógica que não faz sentido nenhum. Então sempre que uma pessoa vê uma criança fazendo birra, por exemplo, em shopping, é engraçado isso, né? E trágico, porque a primeira resposta é a violência. Pra birra de criança. A primeira resposta é birra. Pra birra é a violência. Seja ela física, seja ela psicológica. Então é gritar, é ameaçar e finalmente bater. Então são 3 estágios de uma violência completa com um ser humano indefeso, com um ser humano em desenvolvimento. E eu sempre falo pro pessoal, faça esse exercício com pessoas adultas. Digamos que você está no seu trabalho, e aí o seu colega de trabalho, ele começa a fazer ali, não, sabe... meio que passar por cima da autoridade sua, ou passar por cima de você, querer te diminuir, e não vou fazer, mas não vou fazer, isso não é trabalho meu. Você pega e levanta da sua cadeira, tira a cinta da sua calça e dá cintada nesse adulto. Olha, isso aqui é pra você aprender, isso aqui é pro seu bem. Exatamente o que eu quis trazer antes no exemplo, né? Exatamente. Você faz isso, você consegue conceber esse cenário? Não consigo. Então por que você consegue imaginar isso para uma criança? Você levanta da cadeira, por exemplo, você está num ambiente e aí tem alguém gritando, falando alto, você levanta, vai lá e dá de dedo na cara dessa pessoa. Cala sua boca! Cala a boca! Você faz isso. E por que você acha ok fazer isso com uma criança? E aí, e isso é uma coisa que eu percebo muito da minha geração millennial, né? Porque agora chegou a nossa vez de ser pai, que é justamente essa ideia maldita de que ter apanhado na infância forjou um homem, forjou uma mulher, impôs limite. E eles realmente acham isso. É só ver esse meme do, esse aqui é a raiz, isso aqui é a Nutella, parte muito dessa geração. A geração é fraca. É uma geração fraca. É uma geração que não teve corretivo. Porque existe uma associação de que para um pai ter autoridade, para um pai, uma mãe, os cuidadores da criança, enfim, ter algum tipo de autoridade com aquele sujeito, ela só pode ser feita, então, a partir da violência. Eu, enquanto adulto, que sou muito mais forte que você, tenho muito mais capacidade física e psicológica e cognitiva que você, eu só vou ter autoridade em você, uma criança,
a partir de todas essas minhas superioridades. Então você vai me respeitar. Por quê? Porque você é uma criança, senão você vai apanhar. Se você não me respeitar, você vai apanhar. Em vez de se criar, então, uma relação de confiança, uma relação de cuidado, em que, bom, por que que eu estou dizendo que você não pode gritar aqui dentro desse restaurante? Olha, meu filho, você não pode gritar aqui agora, porque aqui é um ambiente que tem mais pessoas, né? Eu entendo que você, por vezes, está aqui pode estar frustrado, pode estar se sentindo então ansioso porque você quer fazer outra coisa, entediado. Vamos tentar achar isso aqui, vamos fazer um acordo, então vamos chegar a um outro momento. Agora o pai está conversando aqui com os amigos, está com a família, depois a gente vai fazer o que você quer, depois a gente pode fazer alguma outra coisa que você gostaria, né? Não, o que você faz? Você bate na criança, você ameaça a criança e impõe esse respeito, que a gente entende que não é um respeito, é um temor, a partir dessa sua capacidade física maior. Né? Aí vai dizer, Lucas, mas é muito difícil fazer isso, né? Não, é difícil, é muito difícil. É muito mais fácil descer o chinelo numa criança, é muito mais fácil. É muito mais fácil você pegar e destruir na chinelada, na cintada uma criança. É muito mais fácil. Óbvio que é. Mas você foi ser pai porque você queria facilidade? É isso? Então você só quer ser pai quando as coisas são boas. Essa que é a grande questão. Né? E aí eu vejo movimentos assim, o Luigi falou aí dos milênios e tal, a geração Z, então, que eu seria a geração Z. Enfim, eu não gosto dessas terminologias das gerações ainda, quero fazer um vídeo sobre. Mas eu vejo as pessoas falando sobre isso, né? E eu vejo um movimento bem diferente hoje. Eu já vejo um movimento, né? Eu já trabalhei mais com crianças do que eu trabalho hoje. Hoje eu não trabalho mais com crianças. Mas já trabalhei, eu vejo uma posição diferente dos pais. Eu vejo pais... Né, alguns reafirmando todas essas violências que sofreram, né, quase que como um efeito... Como é que é o nome daquele efeito das pessoas que ficam presas? Eu esqueci agora. De Estocolmo, né? Quase um efeito como esse, assim, não, eu apanhei, foi assim que eu aprendi, então eu vou fazer a mesma coisa com meu filho, né? Mas eu vejo outros pais já questionando, podendo questionar e podendo repensar a própria paternidade, né? A própria maternidade. Então, poder questionar esses lugares, poder questionar o que lhes aconteceram, né? E assim, eu não quero também parecer aqui no meu discurso que eu tô demonizando as pessoas, né? Enfim, eventualmente as pessoas saem do sério, né? E já devem ter, por exemplo, batido nos filhos, né? Mas eu lembro uma vez que eu atendi uma mãe de uma criança que eu atendia, e ela falou, né? Comentou que em determinado momento o filho dela fez qualquer coisa assim, e ela tava num momento de estresse dela e ela bateu no filho. Deu uma chinelada no filho, qualquer coisa assim. Né? Mas quando ela falava isso, depois o peso que ela falou sobre isso, né? Bati nele. E a frustração, né? Eu bati. Eu, uma mulher adulta, estudada, né? Que trabalha com crianças também, não tive a capacidade de lidar com meu filho e bati nele. Né? Eu lembro que foi uma situação muito triste. Né? Eu lembro dela contando assim, eu bati nele. Um peso no coração. Mas peso por ela ter feito aquela atitude. Né, de remorso, né? E eu vejo muito isso também. Um movimento de hoje de pais que conseguem, então, repensar suas próprias vivências, repensar, então, a própria maneira que seus pais fizeram com ele. E poder, como eu disse assim, quebrar esse ciclo. Poder quebrar esse ciclo, né? Bom, talvez seus pais fizeram isso, outra época, a gente pode dizer, não quero ser anacrônico aqui, né, quando a gente fala. Eram outras épocas, outras maneiras, os filhos tinham outra importância para os pais, né? Mas que bom que os pais hoje conseguem, então, repensar sobre isso. Conseguem repensar. Conseguem, então, se colocar nessa posição, entender o que lhes aconteceu por conta daquele tipo de vivência e o que eles vão fazer agora com seus filhos, né? Porque eu sempre digo, as crianças não pediram para nascer. Ninguém aqui pediu para nascer. Ninguém aqui pediu para ser filho. As pessoas que colocaram essas crianças no mundo agora lidem com as consequências e com as responsabilidades. Porque acho que foi até um vídeo do Luigi que eu vi falando isso, eu não lembro quem que falou isso, né? Mas que eu levo sempre isso pra mim, assim, porque eu acho muito interessante. Uma criança não precisa de muito. Não precisa de muito pra viver, assim. Ela precisa de comida ali, uma roupa mais ou menos, ela vive. Ela não precisa ir pra escola mais cara, ela não precisa de mais dinheiro, ela não precisa da melhor casa, das melhores roupas, dos melhores brinquedos pra viver. Qualquer coisa, qualquer latinha que tu der pra uma criança, ela se interte. Isso é fácil. Isso aí, a parte financeira é fácil. Agora, a parte emocional que é difícil. O estar presente, né? Estar ali com aquela criança.
Essa é a parte difícil, né? E essa é a parte que muitos pais têm dificuldade, né? Muitos pais têm dificuldade. E quando eu olho pros jovens adultos, pros adultos de hoje que escolheram não ter filhos, muitas vezes é por isso. Pelo próprio reconhecimento de dizer, não, eu não tenho capacidade emocional de ter uma criança. Não vou ter. Não vou ter, porque essa criança não tem responsabilidade pela minha falta vamos dizer assim, de capacidade emocional de criá-la. Ela não tem essa culpa. Então eu não terei. Não tenho mentalidade, não tenho cabeça pra isso. Então não terei. Que bom, eu acho uma boa decisão. Eu acho uma decisão muito menos egoísta. Muito menos egoísta, né? É uma geração pautada na violência, que a linguagem é a violência, que conhece tudo pela violência, que aprende pela violência. Não é possível que uma geração inteira, a minha, com recordes e recordes de crises depressivas, recordes e recordes de pessoas cada vez mais dependentes de remédio para curar todo tipo de trauma, todo tipo de ansiedade, eles não entendam que essa crise que a gente está vivendo hoje começou lá atrás, há 30 anos, com essa palmadinha educativa, com esse dedo na cara, com esse tom elevado de voz, quando você era só uma criança. Vocês realmente acham que uma criança tem o discernimento de chegar numa casa, que nem essa garotinha aqui, de chegar numa casa e falar assim, aqui lá na minha, eu gosto tanto desse suco, queria que ela fala que, né, eu tava lendo a reportagem, porque eu não dou play nesses vídeos, que ela queria que tivesse suco na casa dela. Você realmente acha que essa criança tem esse discernimento de adulto? Social, essa coisa de sociabilidade, olha, aqui na casa de estranhos, na casa de parente, não pode fazer isso. É óbvio que não. E aí tá o vídeo aqui, eu jamais daria play, daí tá escrito assim na legenda, minha filha, eu vou botar um print aqui, estava me fazendo vergonha por causa de um suco. É sobre eu estou passando vergonha. Eu estou passando vergonha. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou muito rígido nessas coisas. Ambiente que a minha filha não é bem-vinda, eu também não sou bem-vindo, tá? Eu não convivo com pessoas que não gostam de crianças. Eu não tenho amizade com pessoas que não gostam de crianças. Eu bloqueio literalmente todo mundo, isso antes de eu ter filha, que fala que não gosta de criança. Eu não confio em quem não gosta de criança. E eu tô falando muito sério aqui. Luigi, mas... e aí o pessoal também tem uma dificuldade de interpretação de texto que me irrita, assim. Você fala assim, Luigi, mas eu não quero ter filho. Cara, isso tem nada a ver com não gostar de criança. Eu sou pai, acho a paternidade, falando da paternidade, a melhor coisa que já me aconteceu. Mas, cara, não quero ter filho, Luigi. Tudo bem, eu não sou desses militantes, não, que cada casal tem que casar, tem 10, 20, 30 filhos. Não sou dessa coisa. Acho que cada um sabe aonde o calo aperta. Tem gente que não quer ter filho, tem gente que não tem grana para ter filho, tem gente que não tem condições materiais para ter filho. Enfim, tem gente que não quer, não, Luiz, eu quero viver minha vida, tocar sozinho, ou quero pegar grana, quero viajar, não quero gastar com filho. Todos os argumentos para mim são válidos, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Agora, a pessoa não gostar de criança, para mim, é um sinal de alerta. Então, assim, no meu convívio não existe isso, né? Principalmente aqui no interior, isso é uma coisa, né? A gente, sempre que a gente se reúne mesmo, tem os homens, tem as mulheres, tem os idosos, né? Os patriarcas, as matriarcas, tem as crianças. Então aqui sempre, não tem essa coisa que é rolê só de homem. Isso aqui é um rolê de homem. Né? Então sempre tá sempre muito... Eu acho que a gente chegou já no cerne do vídeo, não tem mais por que a gente continuar aqui, mas eu acho que foi... Opa. Acho que a gente pôde conversar então sobre questões bem interessantes aqui, eu pude colocar um pouco da minha visão, talvez eu tenha me exaltado um pouco mais do que eu deveria, mas é que eu acho que é um assunto muito complexo, assim, porque a gente sabe das violências, assim, e quem trabalha ou já trabalhou com saúde pública, assistência social, a gente sabe as mazelas que as crianças passam no Brasil, né? As mazelas, né? É triste ver, assim, a realidade de algumas crianças que a gente recebe por vezes, né? É triste ver a realidade, assim, e são, como eu disse antes, são criaturas indefesas. Elas não têm capacidade de se cuidar. Elas não têm capacidade de lidar com as coisas que lhes acontecem. Elas não têm, infelizmente,
né? Bom, enfim, se você gostou do vídeo, se você achou interessante, minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal e deixa aqui embaixo como é que você lida, ou como é que você lidou com a violência que você sofreu quando era criança. Né? Eu sei que eu sofri algumas violências quando era criança e isso me deixaram marcas, né? Me deixaram marcas também, eu acho que deixa em todo mundo, deixa em todo mundo. No mais, se você eventualmente precise, eu gostaria de começar um processo de análise, um processo de psicoterapia, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tá bom? No mais seria isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e até mais.